Graça e paz, irmãos, bom dia. Convido você a meditar comigo na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 31. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós nos deparamos com Jesus lançando a semente no coração de uma mulher samaritana. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela entendeu que ele era o Messias e saiu da presença de Jesus e foi até seus patriotas e disseram: eis que conheci o Cristo. Aquelas pessoas correram para ver quem era Jesus e também se converteram. A semente começou a ser multiplicada. Mas nesse meio termo, os próprios discípulos que haviam saído para comprar comida e ao voltar, depararam com uma cena, Jesus conversando com a mulher, lançando a semente no coração de uma mulher. Eles ficaram chocados, porque essa mulher, além de ser uma mulher, ela era samaritana. Mas Jesus aproveita essa oportunidade. Essa é a palavra-chave para essa manhã. As oportunidades precisam ser aproveitadas. Nós não podemos perder as oportunidades para semear. E Jesus, aproveitando aquela situação que estava trazendo um constrangimento, um questionamento no coração dos seus discípulos, traz um grande ensinamento. Os discípulos olham para ele e falam: mestre, vem comer. E Jesus disse, no versículo 32, tem um alimento para comer que vós não conheceis. No 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus estava explicando, porque tenho intimidade com o meu Pai, eu preciso correr para consumar a obra que ele confiou a mim. Os discípulos continuavam sem entender e ele trouxe aqui tipo uma parábola da semente, do semeador, dos ceifeiros. E ele disse: olha, muitos de vocês vão colher algo que vocês não plantaram. Mas isso faz parte de um trabalho de equipe. A alegria será a mesma, tanto para aqueles que estão semeando, aqueles que estão enviando a palavra, como aqueles que estão colhendo. Há um trabalho de equipe. O que me chama mais atenção nesse versículo, que é isso que eu quero trazer hoje para todos vocês que estão nos escutando, está aqui no versículo 35 do livro de João, capítulo 4. Diz assim: ainda há 4 meses até a colheita, eu, porém, vos afirmo, ergue os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Olha só, enquanto os homens estavam olhando, ainda dá tempo, né, de curtir sua vida, né? Ainda dá tempo de aproveitar mais, ainda dá tempo de pregar o evangelho de uma forma tranquila. Jesus estava dizendo: os campos já estão brancos, o tempo já chegou. E aqui nós vimos assim 3 partes muito importantes. A primeira, aqui, a demanda de interesse. Erguei os olhos e vede os campos. Sabe, somos nós que precisamos entender aonde o Senhor quer trabalhar. Entender, ter um interesse de se interessar, né? Nós precisamos nos interessar por aquilo que o Pai se interessa. Por isso que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque ele revela dentro de nós a vontade do Pai. E nós precisamos nos levantar, nós precisamos como igreja, sabe, decidir fazer a obra de Deus no tempo de Deus. Não tem essa, não sou eu que determino o tempo, é o Senhor. E ele disse: os campos já estão brancos. Vede, acorda, levanta, engaja naquilo que é projeto do Pai. Jesus estava dizendo: eu tô com fome, vocês foram comprar comida para mim, mas existe uma comida que é muito mais importante do que essa comida. Essa comida que vocês trouxeram vai alimentar o corpo de vocês. E com o final da vida de vocês, esse corpo vai morrer, vai perecer. Mas a comida que eu preciso comer e que vocês precisam conhecer para comer também, essa alimenta o teu espírito e dá frutos eternos. A segunda coisa que eu vejo aqui é quando Jesus, ele disse: já estão.
né? Já estão brancos os campos, já estão, ou seja, não estará. Não temos mais tempo, o que já está, o tempo é hoje. Eclesiastes 3 disse: o tempo é hoje. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de viver, há tempo de morrer, mas nós temos que andar no tempo de Deus. Já estão, então precisa de uma demanda de urgência, nos levantarmos como se esse fosse, não. Nós temos que levantar com a ideia que o projeto é de Deus. Nós estamos nessa terra para executar esse projeto e as outras coisas são secundárias. Nós trabalhamos, nós cuidamos de filhos, nós cuidamos de casa, mas tem que ter a prioridade no nosso dia de lançar a semente em corações que ainda não receberam. Porque nós que recebemos a semente do Evangelho, nós que recebemos, sabe, Cristo no nosso coração de uma forma plena, é por isso que hoje você está vivendo. Eu estava conversando com o meu esposo ontem e eu disse: amor, se tem uma coisa hoje que eu consigo ser grata é pela salvação. Você já pensou nesse tempo de coronavírus? Como nós estaríamos se Jesus não estivesse presente dentro de nós? Nós estaríamos morrendo com ansiedade, com medo, sabe? Trancada com 7 chaves. Mas porque o Senhor está dentro de nós e nos garante que o tempo é dele, sabe? Ele nos ensinou que a nossa vida está sendo cronometrada por ele. Então a gente descansa, a gente se protege, mas a gente descansa, sabendo que o tempo é dele, entende? Mas trazendo hoje para a palavra, você que recebeu o Evangelho, hoje você tem a responsabilidade de lançar a semente, assim como Jesus lançou dentro de você, você ser responsável dentro da equipe de Jesus de lançar a semente do Evangelho para outras pessoas. E Jesus estava explicando ali para os seus discípulos que era isso que ele estava fazendo. Enquanto eles estavam preocupados com as coisas que havia de comer, de beber, de vestir, Jesus estava preocupado em não perder a oportunidade. E havia uma mulher sedenta, havia uma mulher que estava dentro do coração dela, havia um desejo de beber da água viva. E Jesus, ele sabia disso, Jesus conhecia o coração das pessoas, Jesus não perdia a oportunidade, e ele lançou semente no coração dela, e essa mulher lançou semente no coração de outras pessoas. Se vocês observarem aqui, no versículo 39, a consequência desse plantio, a consequência, sabe, daquilo que Jesus fez, parou o seu tempo para simplesmente falar com uma mulher sobre o Evangelho, sobre a sua pessoa, sobre a fonte de água viva. Diz, a consequência está aqui, ó, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele que é em Jesus, em virtude da palavra daquela mulher. Coisa simples. E qual foi a palavra daquela mulher? Não tinha nem superficial, não tinha nem profundidade, era superficial o conhecimento dela por Jesus, apenas conversou com Jesus. Ela chegou para eles e disse, testemunhou essa mulher para os seus patriotas, dizendo: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, porque ele trouxe uma revelação da vida da mulher. Ela entendeu que ele era o Cristo. E aqueles homens foram para perto de Jesus para conhecer Jesus. E diz a palavra de Deus no 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Não por causa daquilo que a mulher tinha dito. Aquilo que a mulher disse direcionou pessoas a Jesus. Mas quando eles chegaram até Jesus com profundidade, eles entenderam que a palavra que saía da boca de Jesus era verdade, que ele realmente era o Cristo. Outra coisa que eu observo nesse versículo 35 que me chamou a atenção é quando ele fala que os campos estão brancos para a colheita. Significa uma demanda de diagnóstico. Nós precisamos hoje, através do Espírito Santo de Deus, sabe, estar sensíveis às pessoas que estão prontas para receber o Evangelho, sabe? Porque quando você prega o Evangelho para alguém que ainda não conhece, mas que há um desejo ardente no coração de conhecer, os frutos que essa pessoa vai dar, os frutos serão grandes demais. Então, assim, nós não devemos, sabe, nós devemos ter o discernimento, devemos orar, perguntar para o Senhor: Senhor, no dia de hoje, quem o Senhor deseja que eu pregue a tua palavra? Traz as pessoas certas para ouvir,
porque é um trabalho de equipe. Ele nos entrega as pessoas, nós conversamos e pregamos e o Espírito Santo o convence. Então é essa palavra. Saia do seu comodismo. Hoje, sabe, irmãos, ontem eu conversando com um dos meus discípulos, ele perguntou: pastora, a senhora está planejando alguma coisa? Eu disse: sim. Se tem hoje essa oportunidade de pregar a muitas pessoas, despertar a igreja através das redes sociais, eu quero fazer. Eu estou tentando conhecer mais para que o evangelho chegue mais rápido a lugares que eu não tenho acesso, que eu não posso ir. Hoje, irmãos, um dos campos maiores missionários são as redes sociais. Então eu posso ministrar uma palavra, eu posso dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu posso lançar uma profecia se Deus falou comigo, entende? Hoje eu posso dividir com você, sabe, o fogo do evangelho que está dentro de mim, porque eu tenho exatamente, irmãos, 29 anos que sou convertida a Jesus Cristo, 29 anos que deixei esse mundo, 29 anos que escolhi um caminho diferente, entende? 29 anos que sou apaixonado pelo Mestre, e esse fogo nunca, quero deixar isso bem registrado, nunca apagou. Tentaram me prender dentro de uma casa, por causa da pandemia, mas eu decidi não ficar presa. Eu decidi isso, eu decidi compartilhar, eu decidi aprender o que significa Instagram, sabe? O que significa YouTube, como eu posso usar esses veículos de comunicação para alcançar mais pessoas. Eu sou aquela mulher samaritana que um dia estava nesse poço, perdida, sem alegria, sem conhecer pessoas, porque eu estava vivendo um mundo isolado. Era eu e minha família apenas, eu não aceitava ninguém, ferida, machucada, cheia de ódio, rancor. Não conseguia perdoar pessoas que me feriram. Mas o Senhor decidiu parar o tempo dele e ir lá naquele poço, onde eu estava buscando uma água que não era viva, mas que poderia saciar a minha sede naquele momento. E Jesus apenas fez uma proposta para mim. Se você me buscar, se você prosseguir em me buscar, eu tenho uma água que é viva e que vai te preencher, vai matar a tua sede por completo. E eu decidi beber dessa água. E o Senhor tem me transformado todos os dias. Então essa palavra vai para você, igreja. Não deixa a chama do evangelho morrer. Compartilhe com as pessoas que o Senhor traz para perto de você. Os campos já estão preparados. Onde estão as pessoas que irão colher? Basta olhar para o lado, quem se aproximar, fale de Jesus. Fale daquilo que Ele fez por você. E deixe que o Espírito Santo convença a pessoa e participe da maior alegria celestial, que é ver um homem se convertendo a Jesus. Isso está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 17. Há uma alegria nos céus quando um pecador se arrepende e volta para a casa do seu Pai. Que Deus abençoe a sua vida, lhe ajude a prosseguir, mesmo fechado em 4 paredes. Você é capaz. Há um espírito vivo dentro de você. Deixa ele fluir. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.